obrigado Deus, salve meu povo, a paz, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está me assistindo. Retomamos a leitura da palavra, lemos Isaías, o último capítulo que nós lemos foi 25 e 26, então começaremos agora com 27, certo? Vamos ler Isaías 27, mas vamos fazer antes nossa oração. Se você pegar e começar a assistir hoje, todas as outras lives estão salvas, estão gravadas, tá? Estão salvas aqui, estão salvas no YouTube também, tá? Que dá para assistir pausando, dá para assistir colocando num 2 vezes, enfim. Certo? Vamos lá. Isaías 27, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos, Pai, para lermos a Tua Palavra, nos alimentarmos da Tua Palavra, Senhor. É o nosso alimento espiritual, é aquilo que nós precisamos para abastecer o nosso espírito, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra é viva, é eficaz, a Tua Palavra nos cura, a Tua Palavra nos liberta, a Tua Palavra nos exorta, nos corrige, nos direciona, nos fortalece, nos renova, nos aponta caminho. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque é o Senhor que preparou esse tempo, foi o Senhor que preparou, Pai, este lugar para que nós pudéssemos estar reunidos no Teu nome, buscando mais de Ti, buscando nos abastecer de Ti, Senhor, e entender, Pai, os Teus propósitos, entender a Tua forma de agir, entender o que o Senhor quer de nós para esse tempo, de forma individual e de forma coletiva, como igreja, como nação. Senhor, nós te agradecemos, Pai, fala conosco. Eu quero pedir, Senhor, que seja o Senhor e nada de mim, que o Senhor venha de forma poderosa com o Teu Espírito Santo, e que o Senhor use a minha boca, use a minha mente, me use, Pai, como instrumento perfeito em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra, para que o Senhor venha com revelação da Tua parte, que o Senhor venha nos revelando a Tua Palavra, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, que o Senhor traga a Tua Palavra revelada a nós, que nós possamos ter um entendimento perfeito da Tua Santa Escritura. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade nesta live. Usa-me conforme agrada ao Teu coração, que não seja nada de mim, mas tudo do Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, prepara a nossa mente como um solo fértil para a Tua Palavra, Senhor, para que não sejamos roubados, não sejamos confundidos, não sejamos distraídos. Quebra todo plano maligno, Senhor, contra nós. Coloca os Teus anjos de guerra ao nosso redor para que nada venha nos distraindo, nos tirando a atenção, nos impedindo de recebermos aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje. Que seja feita a Tua vontade boa, perfeita e agradável. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço, Senhor, em nome de Yeshua, amém. Bora! Coceira. Bora, bora! Bora, bora. Isaías 27. Vamos lá. Tu é chato, hein? Vou te contar, hein? Fica aqui. Chorando o que é o Pedro. Vamos lá. Naquele dia, Isaías 27. Naquele dia, o Eterno, com sua vibrante, grande e poderosa espada, castigará o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia. Sempre que Isaías fala naquele dia, para mim remete ao fim dos tempos. Ao tempo que o Senhor voltará. Ao dia do juízo. Tá? Então, naquele dia, o Eterno, com sua vibrante, grande e poderosa espada, castigará o Leviatã,
a serpente tortuosa e matará o dragão que está no mar. Deixa eu ver na outra versão como é que tá. Se fala Leviatã também. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. né? Também. Mesma coisa. Punirá o Leviatã, serpente voadora. E o Leviatã, serpente tortuosa. Matará o monstro marinho. Isso mesmo, mesma coisa. Naquele dia cantará sobre Israel. É uma vinha de nobre cepa. Eu, o Eterno, aguardo. Ela é por mim regada em todos os momentos, para que não a ataque qualquer inimigo. Eu a protejo noite e dia. Não deixo florescer minha ira, antes estivesse eu em guerra com as sarças e os espinhos. Marcharia contra eles, meus inimigos, e os queimaria a todos. A não ser que, percebendo minha força, estabeleça paz comigo. Sim, que comigo faça paz. Em dias que estão por vir, Jacó aprofundará raízes e florescerá, e de suas frutas ficará abarrotada a face do mundo. Aprofundará raízes e florescerá, e de suas frutas ficará abarrotada a face do mundo. De Jacó, povo judeu. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, Israel, povo de Israel, tá? Acaso feriu o Eterno a Israel como o fez com aqueles que o feriram? Ou foi morto de forma semelhante aos que por ele foram mortos? Conforme a medida de seu pecado, ele sacudiu seus campos, arrancando seus produtos com sua forte ventania, no dia do vento oriental. Por isto, a iniquidade de Jacó será expiada e seu pecado apagado, quando assim agir, quando converter todas as pedras do altar idólatra em pedras de cal, despedaçadas, e não mais erguer as árvores idolatradas e as imagens do sol. Já falei aqui para quem está assistindo as lives de Isaías, certo? Eu preciso fazer essa live para ontem sobre Roma, né? Roma, quando institui a Igreja Católica, ela vem com o paganismo romano junto com o cristianismo. Ela faz uma sincretização do cristianismo com o paganismo. E aí, o que... Tô fazendo a live, meu amor. Muito obrigada. Sincretismo com o cristianismo e o paganismo. E o paganismo romano, eles cultuavam o Deus Sol, tá? Então, quando fala aqui essa questão do Deus, as imagens do Sol, tá falando dessa questão de Roma e do que Roma fez com o cristianismo. A cidade fortificada está solitária, desertas estão suas casas. Ali pastará o bezerro, deitar-se-á e consumirá as folhas da videira. Quando secarem seus ramos, eles serão quebrados, e as mulheres lhes atearão fogo, porque há um povo a quem falta compreensão. Por isto, não terá compaixão, nem lhes perdoará aquele que as fez. E acontecerá que naquele dia debulhará o Eterno como se debulha a espiga, desde a torrente do rio Eufrates até a do Egito, e vós, filhos de Israel, sereis recolhidos um a um. E nesse dia será tocado um grande chofar, que atrairá os que se perderam na terra da Síria, e os que foram dispersos pela terra do Egito, e virão adorar o Eterno no sagrado monte de Jerusalém. Engraçado falar sobre o toque do chofar, porque Apocalipse fala sobre os toques do chofar também, né? Vamos lá. Capítulo 28.
Ai da coroa de orgulho dos bêbados de Efraim, e de sua beleza, que parece gloriosa, mas é como uma flor que fenece no centro do vale fértil dos que já estão caídos sob o efeito do vinho. Eis que o Eterno tem preparado um forte e poderoso açoite, que é como uma tormenta de granizo, uma tempestade de destruição, um temporal de águas que tudo alagam e varrem a terra com violência. A coroa de orgulho dos bêbados de Efraim será esmagada sob muita espécie. E a fenecida flor de sua gloriosa beleza, que está no centro do vale fértil, será como um figo antes da estação da colheita, que ao ser visto é colhido e imediatamente engolido. Naquele dia, somente o Eterno dos Exércitos será a coroa de glória e o ornamento que dá valor para o restante do povo. Seu espírito inspirará a mente dos que estão emitindo julgamento, e será a força dos que voltam da batalha e se refugiam na cidade. Mas, infelizmente, também estes foram seduzidos pelo vinho e na bebida se perderam. O sacerdote e o profeta também pecaram pela mesma causa. Confundem-se por causa da bebida, enganam-se na percepção de tudo, vacilam no pronunciamento do juízo. Pois todas as mesas estão imundas, manchadas por vômito, e não há um lugar que esteja limpo. Para quem se poderá transmitir o conhecimento? A quem se poderá fazer compreender a mensagem de Deus? Há lactantes que já não são mais levadas ao seio? Terá que ser de preceito em preceito, linha por linha, um pequeno trecho aqui e outro ali. Parece ao povo que lhe falam com lábios balbuciantes e com uma linguagem que desconhecem. Embora lhe dissessem, ofereci repouso ao cansado, e assim encontrareis alívio, não quiseram ouvir. E, portanto, a palavra do Eterno lhes tem que ser apresentada, preceito por preceito, linha por linha, um pouco daqui e um outro pouco dali, para que possam seguir o caminho. Porém, tropeçaram e caíram de costas, ficaram despedaçados, enleados e retidos. Ouvi por isto a palavra do Eterno, ó escarnecedores, desencaminhadores do povo que está em Jerusalém. Porque dissestes, fizemos um pacto com a morte e com o Sheol, o inferno. Estabelecemos um convênio. Quando bater o açoite, não nos alcançará, pois da mentira fizemos nosso refúgio e na falsidade nos ocultamos. Proclama por isto o Eterno, eis que ponho por fundação em Sião uma pedra testada, uma pedra angular, preciosa, que será uma fundação segura. Não se apressará aquele que tiver fé. Usarei como linha a justiça e como prumo a retidão. E o granizo varrerá o refúgio das mentiras, e as águas inundarão os lugares que servem de esconderijo. Tá dando para entender tudo que eu tô lendo? Será anulado o vosso convênio com a morte e desfeito o vosso pacto com o inferno. Quando vier o açoite, ele vos alcançará. Assim que vier, vos atingirá. Manhã por manhã ele virá, tanto de dia como de noite. E infundirá terror à compreensão da mensagem. Porque a cama é demasiado curta para que nela se possa estender um homem, e a coberta por demais estreita para que nela se possa envolver. Porque o Eterno se erguerá como no monte Peratsim, e estará irado como no vale de Givon, para que possa realizar sua obra, embora estranha, e para fazer seu trabalho, embora raro. Presta atenção no que eu vou ler. O Eterno estará irado, para que possa realizar a sua obra, embora estranha, e para fazer seu trabalho, embora raro, ou seja, o Eterno estará irado, embora possa parecer isso estranho a alguns, o Eterno irado e raro.
mas o Eterno estará irado. Agora, portanto, não escarneçais, para que não se apertem vossas cordas, porque ouvi ser anunciado pelo Eterno, o Senhor dos Exércitos, um extermínio total sobre toda a terra. Eu falo que o Senhor não faz nada por acaso. Por que estamos lendo este capítulo de Isaías hoje? Quem está me acompanhando nas lives, quem está acompanhando as pregações da igreja online, sabe o que o Senhor está dizendo. O Senhor está falando. O Senhor está dizendo que estamos no fim, que o fim será como no tempo de Noé, que nós temos que estar na arca, que as pessoas estarão distraídas, comendo, bebendo, se casando, se dando em casamento, ou seja, fazendo coisas corriqueiras no dia a dia, e que nós não devemos nos distrair, mas devemos entrar na arca, que a arca é a palavra, é a intimidade com o Senhor, que nós não podemos estar distraídos, mas que nós temos que estar atentos, que nós temos que estar vigilantes. Atrapalha muito se eu fizer assim, galera? Fica muito ruim para vocês, fica muito inclinado. Tá quase caindo, mas meu celular tá descarregando, eu tenho que deixar carregado. Vamos ver se fica muito ruim. Ficar muito ruim, eu mudo. O Senhor tem dito essas coisas, e agora nós estamos lendo Isaías, e para variar falando sobre o fim dos tempos, e está falando sobre a ira do Senhor, e a ira do Senhor, inclusive, não sei se ficou muito claro, se eu deixei muito frisado ou não o suficiente. Cadê? O sacerdote e o profeta também pecaram. Então, o juízo, incluindo o juízo sobre sacerdotes e profetas. Também pecaram fazendo o quê? Cadê? Beberam, enganaram-se na percepção porque estavam bêbados e vacilaram no que falaram, no pronunciamento do juízo. Porque as mesas em que eles estavam imundas, manchadas por vômito. Não há um lugar que esteja limpo. Quem pode então transmitir o conhecimento? Está dizendo que estava tudo sujo, tudo imundo. Tá dando para entender o que Deus está falando, meu povo? Deus está falando, Deus está montando um quebra-cabeça. Deus está montando um quebra-cabeça. Lembra das lives que eu fiz falando sobre as igrejas de Apocalipse? Lembram das lives que eu fiz sobre as igrejas de Apocalipse? Lembra que esse tempo eu compartilhei uma live sobre a mesa? O Senhor está falando, meu povo, não ouve quem não quer. Não ouve quem não quer. Ninguém vai poder dizer que não foi avisado. Certo? Então tá falando aqui do fim dos tempos, tá falando da ira de Deus, do juízo de Deus. Vamos continuar lendo. Haverá um extermínio total sobre a terra. Então, mesma coisa que aconteceu na época de Noé. Certo? E aqueles que estão com Deus serão guardados. Certo? Não serão tirados do dilúvio, serão guardados no tempo de dilúvio. Se tiverem construído a arca e tiverem entrado na arca. Aguçai vossos ouvidos e escutai a minha voz. Exatamente o que fala em Apocalipse. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Mesma coisa. Aguçai vossos ouvidos e escutai a minha voz. Atentai a minha palavra.
Acaso o lavrador nunca termina de arar para semear, abrindo sulcos na terra? Quando já aplainou a superfície, não joga sobre ela a algarávia e espalha em volta o cominho, planta o trigo em fileiras, a cevada no lugar demarcado e a espelta nas bordas? Assim também será cada um advertido em julgamento por seu Deus que o instruiu. Não dá para entender? Está dizendo aqui, o lavrador, ele não prepara a terra, depois joga semente, aí ele cuida e depois vai colher. O Senhor faz a mesma coisa. Vocês acham que o Senhor vai ficar cuidando do solo, jogando a semente, só cuidando do solo e jogando a semente, e nunca vai vir colher? Nunca vai vir separar o joio do trigo? As pessoas agem como se o Senhor tivesse parado no plantio da semente. Jesus veio, lançou a semente e está tudo certo. Jesus vai vir colher os frutos e separar os frutos das pestes. O que é verdadeiro do que não é verdadeiro. O joio do trigo. Bora. Vou ler de novo. Versículo 26, ó. Ele não para de chorar. Pode falar pro Pedro que o Pedro tem que vir aqui e dar um jeito nisso. Ou levar ele lá com ele. Assim também será, versículo 26. Cada um advertido em julgamento por seu Deus que o instruiu. Então, o Senhor instrui, depois vem advertindo e julgando. Porque a algarávia não é debulhada com uma debulhadeira, nem tampouco com uma roda de um engenho, mas sim batida com um bastão, enquanto que para o cominho se usa uma vara. O trigo para fazer pão é triturado, mas não fica sendo debulhado eternamente, porque mesmo que debulhadeira e sua roda com dentes agudos se movam ruidosamente, ele não fica esmagado. Também isto procede do Eterno dos Exércitos. Admirável é o seu conselho e grande é a sua sabedoria. Admirável é o seu conselho e grande é a sua sabedoria. Eu vou ler na outra versão, para ver se com a outra versão Deus fala mais coisas ainda com a gente, tá? Deixa de ser bobo, vem pra cá. Né, Sofia? Fala pra ele, deixa de ser bobo. Nossa, você é muito bobo, fala pra ele. Vamos lá. Capítulo 28, eu vou ler outra versão. Ai da coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim. Coroa fala sobre poder. Orgulhosa sobre orgulho, meio óbvio, né? Tá esfriando, não tá não? Tá esfriando aí? Com frio. Tá ótimo. Ótimo. A coroa... Não. Ai da coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim. Da flor devanecente do seu orgulhoso esplendor. E engraçado falar do bêbado de Efraim, porque quando o Senhor, lá em Mateus 24, Jesus, né, o Senhor Jesus, em Mateus 24, fala do fim dos tempos e compara com o tempo de Noé, ele fala como nos tempos de Noé, muitos estarão comendo e bebendo. Faz dois favores pra mim. Primeiro, acalma esse cachorro. Eu vou levar ele pra lá, meu Deus. Por favor, porque tá demais da conta. Meu Deus do céu, parece que morreu cada vez que você sai de perto. E traz pra mim um moletom branco. Tá? Então, onde que ele tá? Ah, eu guardei, tá aqui do lado. Nossa, não precisava nem ter te esperado. Que escândalo, mano. Pra quê? Pois é. Pra quê? Eu não sei pra quê. Nem sou tão legal assim. Exatamente, é o que eu acho também. Nossa.
Ele Ah, concordou. não, isso aí é dependência emocional. Vamos tratar esse cachorro. Não, senta com ele assim. Meu Deus, vou ter que atender ele. 1 ou 2 latidos. É, tem que atender esse cachorro. Vem, eu levo os dois pra lá ou eu levo só ele? Não, leva só ele. Sofia tá de boa. É ele que tá causando. Eu vou pôr moletom, galera, que eu tô com frio. Eu deixo. Então, quando tá falando aqui, ai da coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim, fala dos bêbados na questão de que estão embriagados. Entendeu? E essa embriaguez não precisa necessariamente ser uma embriaguez de vinho mesmo, mas pode ser embriagado de coisas que te tiram da sobriedade, entendeu? Que nem quando Pedro fala, andei sóbrios e vigilantes. E quem não assistiu, pela mãe do guarda, deixa eu falar contigo. Você está assistindo aqui e não assistiu minha pregação na família Filhos de Deus sobre distração, distraídos, é sem ser essa pregação desse sábado, do sábado passado. Procura lá no YouTube. Família Filhos de Deus, assiste. Se tu não assistiu, assiste. Faz esse favor para si mesmo. Faz, porque Deus falou muito com a gente. Mas falou demais da conta. E aí em Pedro fala sobre andei sóbrios e vigilantes. A sobriedade vem de você estar desperto, de você estar atento, de você estar focado, de você, entendeu? Então, quando fala embriagado, não necessariamente o Senhor está se referindo a uma embriaguez física mesmo. Deu para entender? Nós temos que estar atentos para não estarmos embriagados pelas coisas que nos tiram a sobriedade, certo? Que nos fazem distraídos, que nos deixam desatentos, que tiram a nossa percepção, que tiram o nosso discernimento, entendeu? Muita gente se embriaga com o poder, com elogios, muita gente se embriaga com coisas materiais, entendeu? Mas vamos lá. Ai da coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim, da flor devanescente de seu orgulhoso esplendor, localizada na cabeça do vale sobejante, propriedade do povo dominado pelo vinho. Adonai, e aí, interessante falar que o vinho não era visto como algo ruim. Porque se fosse visto como algo ruim, o Senhor não teria tomado o vinho e dito que aquilo representava ele. Você concorda comigo? Vamos supor, o que é ruim para nós aqui? Xixi. Xixi é ruim. Eu não vou falar assim, olha, vamos beber o xixi e fazer isso em memória de mim, porque esse xixi me representa. Vocês estão concordando comigo? Sim, ainda mais se eu sou o filho de Deus, né? Então, se o Senhor se comparou com o vinho, é porque o vinho não era visto como algo ruim. Portanto, nós temos que nos atentar, porque nós podemos nos embriagar com coisas que não são ruins. Estou me fazendo entender? Tudo que é em excesso e me tira a sobriedade é algo ruim. Se torna algo ruim, ainda que seja algo bom. Tá dando para entender o que eu tô falando? Meu povo, conversa comigo, me responde. Nath e Mateus, são vocês que estão aí, não é? Respondam-me. Bora. Cadê? Adonai conta com alguém forte e poderoso. Ele vem como a chuva do granizo, a tempestade destruidora, como a inundação, apressando-se, subjugando com a mão e os atira ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim é pisoteada, e a flor é devanecente de seu orgulhoso esplendor, localizada no vale sobejante. Assemelha-se ao primeiro figo maduro do verão. Quem o vê, pega-o e come. Naquele dia, Adonai de Savaote, Senhor dos Exércitos, será uma coroa gloriosa, um diadema brilhante, como o remanescente do seu povo. Também será um espírito de justiça para todos os que julgam e uma fonte de força para os que repelem os ataques inimigos no portão. No entanto, wait a moment, please.
No entanto, há outros cambaleando por causa do vinho, titubeando por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, estão confusos por causa do vinho, desencaminhados pela bebida forte. Então você, meu povo, que se deixa levar por título, presta atenção no que está dito aqui, ó. O Corém e o profeta, ou seja, o sacerdote e o profeta, estão confusos e desencaminhados. Então não é porque é profeta, não é porque é sacerdote, porque tem este título, tá? Que significa que o que ele está falando é o correto, que o caminho que ele está conduzindo é o correto, que ele não está desencaminhado, que ele não está bêbado também, tá? Não se deixem levar por títulos e por rótulos. Ih, caramba! Não se deixem levar por... Nossa. Não se deixem levar por títulos e por rótulos. A palavra de Deus deixa muito claro que não é porque tem título e rótulo que está tudo certo. Tomem cuidado. Principalmente quando nós lemos sobre o fim dos tempos, sobre as profecias apocalípticas, que nem essas de Isaías, fala muito sobre essa questão da igreja, da corrupção dos profetas, dos sacerdotes. Jeremias e Ezequiel também fala bastante, a gente vai chegar nesse ponto. Então tomem cuidado, tá? Para não serem enganados por títulos, por rótulos. Certo? Que eu posso pegar um copo cheio de veneno e colocar um rótulo bonito e cobrir e tal, e a pessoa beber por causa do rótulo achando que é uma bebida boa e é veneno. Tá bom? Vamos lá. Todas as suas mesas erram nas visões e tropeçam quando julgam. Então não é que não tem visões e que não estão fazendo o que deveriam fazer. Fazem errado. Porque estão desencaminhados. Porque estão iludidos. Porque estão embriagados. Então estão fazendo as coisas de forma errada. Mesmo sendo sacerdotes e profetas. Estão fazendo coisas de forma errada, estão tendo visões erradas, estão declarando coisas erradas sobre as pessoas porque estão desencaminhados. E está dito aqui na palavra do Senhor. Para que está escrito isso? Para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos. Por isso que nós temos que estar dentro da arca. Por isso que nós temos que estar lendo a palavra. Os que não estiverem lendo a palavra, entendendo a palavra, pedindo do Senhor revelação da palavra, serão enganados. Porque terão, profetas e sacerdotes que estarão desencaminhados, confusos e que errarão nas visões e tropeçarão quando julgarem. Todas as mesas estão cobertas de vômito e fezes, não há lugar limpo. Que tenso. É possível ensinar alguma coisa a alguém? Tá tudo corrompido, tudo sujo. Pelo quê? Pela mesma coisa que está corrompida a casa de Efraim. Que está falando do quê? Poder, orgulho e embriaguez. Coroa orgulhosa dos embriagados, dos bêbados. Poder, orgulho e embriaguez. Dessas mesmas coisas está corrompida a casa do Senhor, os sacerdotes e os profetas. E aí falam visões deturpadas, tem visões deturpadas, julgam de forma errada, julgam com os olhos da carne, não com os olhos do espírito. Não tem discernimento espiritual. Que discernimento espiritual tem alguém que está bêbado? Não tem. Todas as mesas estão cobertas de vômito e fezes. Não há lugar limpo. É possível ensinar alguma coisa a alguém? É possível que ninguém entenda a mensagem. Deve-se ensinar apenas crianças recém-desmamadas, bebês tirados do seio, para que
se usem versos infantis? Preceito por preceito, preceito por preceito, linha por linha, linha por linha, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, com lábios gaguejantes, com sotaque estrangeiro, Adonai falará a seu povo. Certa vez ele falou a este povo: é tempo de descansar. O exausto pode descansar, vocês podem relaxar agora, mas eles não ouviram. Então, agora a palavra de Adonai para eles é preceito por preceito, preceito por preceito, linha a linha, um pouco aqui, um pouco ali, para que ao caminhar caiam para trás, quebrem-se, sejam apanhados e capturados. Então, zombadores, ouçam a palavra de Adonai. Vocês, compositores de insultos para o seu povo em Jerusalém. Já que disseram, fizemos aliança com a morte, temos o contrato com o inferno, quando a inundação colérica passar, não nos tocará. Pois fizemos da mentira nosso refúgio, nos escondemos em falsidades. Estávamos falando de quem até agora? Casa de Efraim, profetas e sacerdotes. E olha o que está falando. Não ouviram o Senhor. Zombam do que o Senhor está falando. E dizem: fizemos uma aliança com a morte, temos um contrato com o inferno. Ninguém vai nos tocar. Fizemos da mentira o nosso refúgio, nos escondemos com falsidade. Portanto, eis o que Adonai Elohim diz, o Senhor Supremo. Vejam, coloco em Sião uma pedra provada, uma pedra de esquina preciosa, uma pedra fundamental firme. Quem confiar não correrá para cá e para lá. Farei justiça ao fio do prumo e retidão ao prumo. O granizo eliminará o refúgio dos mentirosos, a água inundará os esconderijos, sua aliança com a morte será anulada e o contrato com o Sheol não subsistirá. Quando a inundação colérica passar, vocês serão pisados por ela. Todas as vezes que passar, ela os levará, pois passará a cada manhã, dia após dia, noite após noite. Entender a mensagem será completo terror. Pois, como se diz, a cama é curta demais para uma pessoa se alongar, o cobertor estreito demais para protegê-lo do frio, mesmo que se encolha. Pois Adonai se levantará como no monte Pratzim e atacará com fúria como no vale Givon. Ele poderá realizar esse feito estranho e cumprir essa tarefa estranha. Portanto, agora parem com sua zombaria. Os seus laços serão mais apertados, pois ouvi de Adonai Elohim de Savaot que a destruição foi decretada para toda a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Prestem atenção e ouçam o que digo. O semeador ara para sempre? Jamais deixa de revolver e rastelar a terra? Não. Quando acaba de nivelá-la, espalha as sementes do endro, semeia o cominho, dispõe o trigo em fileiras, a cevada no lugar próprio, os pés de trigo, mouro em volta das cercas, porque Deus lhes ensinou a proceder assim, deu-lhes essa instrução. O endro não deve ser debulhado com a marreta, nem a roda do carro deve passar sobre o cominho. Em vez disso, o endro deve ser batido com uma vara e o cominho com um malho. Quando se esmaga o grão para fazer pão, não se bate nele para sempre. Guia-se o cavalo e a roda do carro passa sobre ele, mas não se esmiuça até o pó. Isso também procede de Adonai de Savaot. Seu conselho é maravilhoso, sua sabedoria é grande. Temos que ouvir o que o Senhor está falando. Seu conselho é maravilhoso, sua sabedoria é grande. Tempo existe para todas as coisas. O Senhor planta, o Senhor colhe, o Senhor prepara a terra, o Senhor joga a semente.
tem um tempo para todas as coisas. E o Senhor sempre aponta os tempos. O Senhor sempre mostra qual é o tempo. O Senhor sempre revela o que Ele está fazendo, para que nós possamos nos posicionar. Então, que nós possamos ouvir o que o Senhor está dizendo, em vez de zombar do que Ele está dizendo, como zombaram no tempo de Noé. Não entraram na arca porque não levaram a sério o que Noé estava dizendo. Que nós possamos ter ouvidos de ouvir o que o Senhor está mostrando. Não é de hoje, nós estamos lendo Isaías. Isaías, Antigo Testamento. Jesus nem tinha vindo ainda. E o Senhor já estava alertando o que Ele faria. E muitas pessoas se confundem e acham que Jesus não é o Messias, porque Isaías fala da primeira e da segunda vinda de Jesus. E aí as pessoas focam nesse tempo de juízo, e como o Senhor não veio direto para um tempo de juízo, mas veio, como está dizendo aqui, com conselhos, com sabedoria, mostrando, vocês precisam me ouvir, vocês precisam largar isso, vocês precisam parar de fazer isso que está errado, precisam limpar as vossas mesas cheias de vômito e fezes, precisam perder o orgulho de vocês, baseado no poder, precisam parar de andar embriagados pelas coisas que a matéria e a terra pode ofertar para vocês. Como Jesus veio primeiro avisando, antes de esmagar, muitas pessoas acham que Jesus não é o Messias. Mas é porque o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E o Senhor está nos dando esse restinho de tempo. Ele está falando conosco para que nós fiquemos atentos, vigilantes, sóbrios, não andemos distraídos. Façamos a nossa parte, tenhamos a nossa identidade firmada nele, não tenhamos a nossa identidade pautada em homens, em pessoas, circunstâncias, situações, mas nele. Não tenhamos nossa identidade pautada em placas denominacionais, em situações políticas, tenhamos nossa identidade pautada no Senhor, não sejamos corrompidos pelas coisas que estão ao redor, mas andemos como andou Noé, em meio de uma sociedade ímpia. Noé se manteve justo, reto, porque andava com o Senhor. Por isso o Senhor o orientou, faça a arca, e ele obedeceu. Foi fiel e obediente, atento ao que o Senhor estava dizendo, e por isso foi salvo. Por isso o dilúvio veio e ele foi guardado no tempo do dilúvio. E o Senhor está dizendo de novo, fazendo mais uma vez a mesma coisa, buscando aqueles que querem andar com Ele e direcionando. Não se corrompam, se mantenham justos, retos, não se distraiam. Façam a arca, entrem dentro da arca, aguardem porque o dilúvio está vindo. Não andem como os outros, comendo, bebendo, se casando, agindo como se nada tivesse acontecendo. Perdidos, desorientados, distraídos, estejam firmes comigo, porque eu virei como um ladrão. Eu não vou vir avisando, eu vou vir, cheguei. Mas para vocês que andam comigo, eu estou mostrando. Estejam preparados, sóbrios, vigilantes. Ouçam, prestem atenção, ouçam a minha voz, ouçam o que eu digo. O semeador ara para sempre. Vocês acham que eu vou ficar sempre semeando a terra e jogando semente? Não. Eu vou vir colher, eu vou vir separar o joio do trigo. Eu vou vir amassando se precisar, debulhando se precisar. Deu para entender, meu povo, o que o Senhor está falando conosco? Não confiem em cargos, em rótulos. Confiem na palavra, porque a palavra não erra. O ser humano é falho.
Cuidado com quem vocês seguem, cuidado em quem vocês põem a confiança de vocês. Confiem no Senhor, porque no fim dos tempos muitos serão enganados, inclusive os eleitos. Porque Jesus disse que muitos farão sinais e maravilhas no nome do Senhor. Chegaram lá e falarão: Senhor, eu curei no seu nome, eu fiz isso e aquilo. E o Senhor vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. No fim dos tempos, o Senhor alerta que muitos virão como Messias, como salvadores. E o povo será enganado, inclusive os eleitos. E o Senhor está avisando. Então que nós possamos ter ouvidos de ouvir, porque não é porque é sacerdote, não é porque é profeta, que é de Deus, que não está sentado numa mesa suja, imunda. E Yeshua respondeu, Mateus 24, versículo 4. Cuidado, não deixe ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerra, blá blá blá, blá blá blá. Haverá terremotos, o princípio das dores do parto. Muitos serão enlaçados pela traição, odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. O amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Quem suportar até o fim será libertado. Suportar até o fim. Até o fim. Até o fim não significa até o arrebatamento, é até o fim. Vocês serão presos, punidos, condenados à morte, todos os povos o odiarão por minha causa. Aparecerão, achei, versículo 24. Aparecerão falsos messias e falsos profetas realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos, se for possível. Lembrem-se, eu os avisei antecipadamente. Deu para entender? Deu, né, galera? O Senhor está avisando. Não ouve quem não quer. Não se posiciona quem não quer. Não presta atenção quem não quer, se distrai quem quer. Tá? O Senhor está avisando. Que horas são? 7h30. Já deu mais ou menos 1h, 7h20. Então amanhã a gente continua do 29 em diante. Deixa eu ver se o 29 é muito grande. É muito grande, não dá pra ler hoje não.
Amanhã a gente continua do 29 em diante. Tá? Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu te peço, Pai, que nós não sejamos confundidos, que nós não sejamos distraídos, que nós não nos embriaguemos, Senhor, com nada, Senhor, que nós possamos estar sóbrios, Pai, que ainda que sejam coisas boas ou coisas permitidas, Pai, que nós possamos estar vigilantes, Pai, não nos distraindo, nos embriagando com coisas da carne, da matéria, Senhor, mas atentos ao Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser conduzidos como Noé foi, Senhor. Que nós possamos andar contigo, Pai, para permanecermos justos e retos em meio à corrupção e impiedade, Senhor, ao nosso redor, como Noé se manteve, Senhor. Como Paulo diz, filhos incorruptíveis, irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos manter firmes contigo, Senhor, atentos àquilo que o Senhor está nos falando, nos mostrando, nos direcionando, porque os seus conselhos são maravilhosos e a sua sabedoria é grande. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ter a tua sabedoria sobre nós, que nós possamos ter o teu discernimento sobre as estações, sobre o tempo, sobre pessoas, sobre situações, sobre lugares, que nós não sejamos confundidos por rótulos, por aparência, Senhor, mas que nós possamos ter revelação, Pai, da Tua parte sobre todas as coisas, Pai, para que nós não sejamos enganados, para que nós possamos perceber, Senhor, aquilo que o Senhor percebe, que nós possamos ouvir a Tua voz, estarmos alinhados com a Tua voz, com aquilo que o Senhor tem dito. Porque muitos sacerdotes e profetas serão enganados, terão visões falsas, declararão coisas enganosas, mas nós queremos estar atentos a Ti, Senhor, ouvindo a Tua voz, para não sermos enganados, para não sermos pegos despreparados. Senhor, nos capacita em entendimento, nos dá discernimento, Senhor, discernimento espiritual, Senhor. Nos ajuda a nos mantermos em retidão contigo, Senhor, dia a dia, buscando a Ti, buscando nos santificarmos, Pai, no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Obrigada pelos Teus direcionamentos, obrigada por não desistir de nós, obrigada por nos preparar, obrigada por nos mostrar, por nos revelar, por nos direcionar, por nos apontar e revelar o Teu tempo. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por pegar na nossa mão, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por fazer, como é que está dizendo aqui? Linha por linha, preceito por preceito, um pouco aqui, um pouco ali. O Senhor está pegando a nossa mão, mostrando, dando tudo mastigadinho. Por quê? Porque as mesas estão corrompidas, cheias de vômito, de fezes. Então o Senhor está nos tratando como se nós fôssemos crianças pequenininhas que precisa pegar na mãozinha e mostrando coisa por coisa para a gente não ser enganado. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. E nós possamos estar atentos, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez. Capacita-nos a sermos quem o Senhor quer que nós sejamos neste tempo, Pai. Amém. Em nome de Yeshua. Certo? Beijo, meus amados. Até amanhã. Tá? Eu acho que deu, viu? Não senti forçando minha vista, não. Tá bom? Então amanhã... Acho que eu vou fazer só mais cedo. Em vez de fazer às 20, eu vou fazer às 19, que nem eu fiz hoje. Aliás, hoje eu comecei 18h30, né? Acho que é entre esse horário, 18h30 e 19, tá? Aí a gente faz, acho que 18h30. Se eu não fizer 18h30 em ponto, vocês me esperam até 19 eu faço, tá bom? Mas eu vou tentar fazer entre esse horário aí, 18h30 e 19 horas. Um pouquinho mais cedo, tá? Vamos deixar para as 20. É isso, meus amados. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar no privado. Se você está assistindo a live gravada no Insta ou no YouTube, pode escrever, que eu leio os comentários, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, eis-me aqui, tá bom? Beijos. Se você não se inscreveu no canal da igreja, você está assistindo as lives aqui, se inscreva no canal da igreja Família Filhos de Deus, para que você possa acompanhar as pregações. O Senhor tem falado bastante também lá, tá?
Tem dado direcionamentos muito específicos lá também. Se você não tem uma igreja que você congregue, se você quer congregar, mas não tem uma igreja, seja bem-vindo à nossa também, pode me chamar, tá bom? Se você precisa congregar, participar de uma igreja, ser discipulado, ser acompanhado de perto, chama também, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.